Saudações tricolores, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Luca, analista tático aqui do Entre Linhas, formado pela escola da Future. E tem muita gente que está surpresa hoje em dia com o afastamento do César Lopes e o suposto fim da transição. Quer dizer, tem pessoas que estão surpresas porque não seguem o Entre Linhas. 2 meses atrás, essa informação já estava disponível aqui nesse canal. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Guerra e ele falou sobre essa questão do suposto fim da transição, de um remanejo de como as coisas aconteceriam internamente em relação às categorias de base e grupo de profissional e o movimento de interperíodo de jogadores entre um grupo e outro. Isso já foi comentado aqui em entrevista que a gente fez. Aliás, quem segue esse canal já também sabia, pegou em primeira mão a informação a respeito do suposto grupo de investidores ou empresários, né, a respeito da contratação de Pedro Raul, que pipocou na internet agora esses dias, informação nascida desse canal, dado ao vivo no programa Grêmio em Debate, que a gente faz toda segunda-feira às 9h30. Nós também trouxemos que o Grêmio ia fazer essa apresentação meio conjunta, em lote, desses jogadores que já estavam se acertando e que já vinham com contratações bem encaminhadas. Fizemos até a lista de quais jogadores seriam. Assim como nós também trouxemos a informação, primeira mão, os únicos sabiam que Mário Fernandes era uma tentativa do Grêmio, mas que esbarra na comissão técnica. Renato tem uma questão que não gostaria de contar com o Mário Fernandes, em que pese a direção do Grêmio goste. Informações exclusivas obtidas por esse canal, e é por isso que eu sei que vocês vão se inscrever, porque vocês vão querer estar bem informados com conteúdo, informados com análises um pouco mais profundas que a gente vê por aí, né? Conteúdo de qualidade gerado somente por esse canal. Tenho certeza que eu posso contar com vocês, que vocês vão se inscrever, e já peço para vocês darem uma olhadinha aí no site da nossa parceira, a Betson, a casa de apostas mais segura que tem no mundo. Se joga com a Betson. Pessoal, sobre a transição, o que está acontecendo com a transição, a gente vai trazer, e depois eu vou trazer as palavras do próprio Alberto Guerra, o que ele falou sobre isso aqui, tá? O que acontece no Grêmio é que a ideia da direção agora é trabalhar um pouco diferente a questão da transição, porque eles acham que a transição se perdeu no seu propósito, né? A transição, foi uma pergunta que eu tive a oportunidade de falar com o Guerra, teve muitos títulos 2020 e 2021, mas esses jogadores que ganharam títulos na transição não conseguiam se encorpar de maneira satisfatória no grupo profissional. Tava com um grupo inchado, uma folha inchada, gerando uma folha paralela, entre aspas, em relação ao grupo profissional, muito cara. Né? Muitos jogadores que estavam ficando por ficar e que aparentemente têm contratos longos, sendo que não aparentam ter assim um futuro tão promissor. O Grêmio quer mudar isso daí. É o fim da transição? Não, não é o fim do trabalho da transição, mas parece ser o fim da transição enquanto uma categoria destacada, especial, com treinador, comissão técnica própria, treinamento próprio, centro de treinamento distante do profissional. A ideia agora é outra. A ideia é incorporar, a ideia é trazer todo mundo junto. A ideia é que o grupo profissional do Grêmio, comandado pelo Renato, vai treinar juntamente com esses meninos que estão saindo da categoria de base e que ainda tem alguma lapidação a ser feita. E aí a gente conjuga isso com uma outra informação. O Renato normalmente trabalha somente com o Alexandre Mendes. Claro, preparador de goleiro, preparador físico, mas como auxiliar técnico somente o Alexandre Mendes. Mas agora traz também Marcelo Salles, cara de confiança do Renato, que se incorpora ao grupo profissional da comissão técnica. E aí, a gente fica especulando, para que seria? Provavelmente para dar um auxílio no treinamento desses meninos que estão nos seus primeiros anos de profissional, que precisam de uma lapidação, precisa ser como treinamento conjunto, provavelmente precisa de um cara que o Renato dissesse, confio nesse cara, vai ser tranquilo, eu vou trabalhar com ele, assim como ele confia no Alexandre Mendes, faz parte. Mas, gurizada, eu não vou ficar aqui falando o que é. Eu quero trazer para vocês as palavras do próprio Alberto Guerra dadas neste canal. Claro. Guerra, deixa eu insistir um pouquinho na questão da base, trazendo uma questão bem específica que é a transição, tá? A transição do Grêmio, ela fez bastante sucesso, tanto em 2020 como em 2021, né?
E se tu for ver, os meninos que fizeram sucesso, principalmente no final de 2020, não conseguiram encorpar um time de 2021 que tecnicamente não era muito qualificado, tanto que caiu, né? E os de 2021, campeões brasileiros de aspirantes, também não conseguiram ter uma presença tão significativa num time de 2022 que está na segunda divisão com bastantes dificuldades. Então a gente tem aquela ideia de que a transição foi criada para justamente fazer uma lapidação melhor dos nossos talentos da base e entregar eles mais prontos para a categoria profissional. E essa promessa, a princípio, nos parece de fora que não está conseguindo ser cumprida a contento. Eu queria saber quais são teus planos para a transição e como é que a gente pode ajustar essa questão. Assim, os planos, assim, de novo, eu até vou falar depois, aqui é minha opinião, tá? Mas, de novo, eu preciso me reunir com essa equipe que nós montarmos, né? Porque eu sei que isso é algo bastante polêmico, tem treinadores e dirigentes que acham que deveria acabar com com a transição. Eu acompanhei lá em 2016, quando, né, até conversando muito com o Roger era um cara que ajudou na montagem da transição, e a transição, como o próprio nome diz, né, primeiro, ela é do profissional, tá? Ela pertence no organograma ao departamento profissional e não da base, como muitas vezes a gente escuta, tá? O que seria a transição mesmo? O próprio nome diz, o menino já estourou a idade da base, ou já está pronto, né? Como a gente diz, ele sobra lá, mas ainda não bom o suficiente, seja por maturação, corpo, né? Como foi o caso do Cebolinha. Em 2016 ele era mirradinho, quando eu fui ver depois ele em 2018 ele dava um touro já, né? Então ele precisa ter um período de maturação ali, dessa transição, mas que ele não pode ser superior a um ano e meio, né? Se não deu certo, se ele não, por melhor que ele seja, não conseguiu entrar no time do Grêmio, isso não é só tecnicamente essas respostas, tem que mandar, tem que girar, né? O que não pode, que depois se transformou, gente, foi numa sub-23, onde se colocavam jogadores ali, onde os atletas ficaram lá por 3, 4 anos jogando na transição, né? Um custo altíssimo, como se fosse praticamente uma categoria nova. Né? Isso aqui não pode. A gente tem que a transição, no meu entender, ela como é do profissional, ela tem que estar sendo treinada do lado do campo do time profissional. O treinador ele tem que poder ver e circular e de vez em quando tu chamar um deles para compor o teu elenco, para viajar junto com o time profissional, porque até essas coisas pode parecer bobagem, mas o cara pode estar destruindo na transição. Né? Quando tu bota no ônibus e tu bota no avião do profissional, começa as piadinhas de vestiário, os caras mais velhos, eles se acanham. Né? Então, a ideia da transição é justamente tu começar a buscar ali para ser aquele cara que vai viajar, ficar no banco, mas tu sabe que ele não vai entrar, né? Ganhar rodagem, ganhar experiência, ganhar minutagem também aos poucos, e entrando para que ele possa, né, realmente daqui a 2 anos engrenar, né? Que foi o caso ali do Cebolinha, que foi o caso do Pedro Rocha, do próprio Luan, né? Até eles estourarem, se a gente pegar o primeiro jogo, até uma confirmação de que é um jogador bom, olha, para todos eles ali tem no mínimo 2 anos de trabalho, já no profissional. Né? Então eu gosto da transição como ela foi concebida lá no início, né? Do campo, do lado do profissional, com os meninos que estouraram ou estão sobrando na base, não tem mais idade, né? E tem que ficar ali por um curto período de tempo. Não deu, pessoal, aí tem que rodar. O que não pode é a transição custar, não sei, 7, 8 milhões de reais por ano, né? Talvez até mais que isso, né? E que realmente não agrega, não traz jogadores a um custo elevadíssimo. Então, gurizada, olha, eu tenho até um apreço, certo, pelo trabalho do Thiago Gomes e também do César Lopes. Quem viu a transição jogando, sob os cuidados deles, viu uma transição jogando bem. Particularmente gosto, taticamente, times
bem trabalhados, um futebol que às vezes até lembrava um futebol de posição, o meia esperando, não voltando tanto no pé dos volantes, times bem trabalhados, apoios pelas laterais, cada um esperando o seu momento, tanto é que conquistaram títulos, né? E conseguiram desenvolver alguns jogadores em pese menos do que nós gostaríamos. Por exemplo, e a gente tem que levar isso em consideração, será que nós teríamos Bitelo não fosse o trabalho da transição, jogador que foi muito importante? Próprio Ferreira, um jogador que hoje é muito contestado, mas durante um certo tempo a gente tinha uma esperança muito grande no Ferreira e ele deu sim a sua parcela de contribuição em diversos jogos. Será que a gente teria o Ferreira ou o Ferreira já estaria em algum outro lugar, né? O trabalho da transição teve problemas, teve defeitos, porém não por culpa pra gente do César Lopes, do Thiago Gomes, são bons treinadores, treinadores promissores, porém é natural que para trabalhar conjuntamente com o Renato tem que ser uma pessoa da sua confiança. Alguém que ele conheça, que ele tenha um entrosamento, isso é natural, isso é comum. E me parece um pouco salutar as modificações que estão sendo feitas. E não é o fim do trabalho de transição. O Grêmio seguirá fazendo um trabalho de transição. O que parece ser o fim é o fim da categoria de transição como um time separado, como se fosse todo um time próprio, que é alguma coisa entre categoria de base e profissional. Não. Agora, menino, ou você é categoria de base ou você é profissional. Vai ter a sua lapidação? Vai ter a sua lapidação. Claro que vai ter. O Grêmio não vai se desfazer de seus meninos promissores. Agora, sem mais inchar a folha paralela do Grêmio com jogadores de qualidade duvidosa, de futuro incerto, que estão aí só para compor o grupo de transição, aí não. Sem uma comissão técnica toda paralela, gerando impacto em custo de folha, um Grêmio mais enxuto, um trabalho que me parece menor, um trabalho que, como disse o Guerra, aproxima o jogador do dia a dia do profissional e vai fazer com que ele estranhe menos quando ele tenha que participar das viagens, de uma concentração e entrar num jogo. Eu espero que funcione. Tem tudo para funcionar. Sob a perspectiva científica do futebol, parece ser uma boa mudança que o Grêmio está fazendo. Agora, os resultados futuros, bom, aí a gente vai ter que ver e tudo depende do trabalho do Renato e do Marcelo Salles e do Alexandre Mendes. Tomara que eles deem conta do recado, tomara que dê tudo certo e que a base do Grêmio continue revelando muitos jogadores, né? Agora, sob uma nova perspectiva e uma nova abordagem. Aliás, gurizada, reforça aqui, por favor, informação em primeira mão, informação de qualidade, entre linhas gremistas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.